Olá pessoal, tudo bem? Mais um curso bíblico aqui no Verdade e Erro. Hoje vai ser sobre o batismo verdadeiro e o falso, e para que devemos ser batizados. E para me ajudar aqui, não só ajuda, mas muito bom ele estar aqui, né? Faz toda a diferença aqui no meu canal, o pastor Flávio. Ô Fabinho, obrigado pelo convite. Olha, esse tema é tão interessante porque tem muita gente aí que tem dúvida a respeito se a gente precisa ou não ser batizado e qual a forma verdadeira de ser batizado. Então a gente vai descobrir o que a Bíblia fala sobre isso. Pastor, o batismo bíblico, então, para que eu devo ser batizado? O que é batismo? O que é batismo na língua grega? Então, tem um texto na Bíblia muito interessante que fala assim: quem crê e for batizado será salvo. Então aqui a gente vê dois elementos muito importantes somados, e esses dois elementos somados resultam na salvação. Então, quem crê, primeira coisa importante, a gente precisa acreditar em Jesus. Segundo, ser batizado. Igual, né, vamos falar dessa forma, salvação. Quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, nós estamos falando hoje de um assunto tão importante que tem a ver com a nossa salvação eterna ou a nossa perdição eterna. E a última palavra que Jesus disse no Evangelho de Mateus é: ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus poderia ter dito um montão de outras coisas, no entanto ele disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então olha a importância desse assunto para Jesus colocar nesse ponto, né, Fabinho? Pois é, pastor. E essa passagem que o senhor disse está em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Lá fala Isso. assim. Vamos ler o 15 primeiro. E disse-lhes Jesus, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E aí, pastor? Então esse texto deixa bem claro, né? A gente tem que escolher ou salvação eterna ou condenação eterna. E o ponto que passa por isso, né, é acreditar e ser batizado. Então olha a importância que esse assunto tem para a nossa vida espiritual e para a nossa salvação eterna. Eu só vou falar um pouquinho, pastor, para não dar um gancho. O senhor falou condenação eterna. Não tem nada a ver com o assunto aqui, mas assim, consequências eternas. Consequências Que tem eternas. um curso aí que o pastor fez aí sobre esse tipo de coisa, né? Isso. Condenação eterna aí. O que significa isso? Mas aqui é só pra gente ter uma ideia que como que o batismo é tão importante. Que o batismo então influencia na salvação ou perdição, né, pastor? Exatamente isso. Exatamente. Porque tem a ver com a nossa aceitação ou rejeição da pessoa de Jesus e do Evangelho. Então isso vai ser demonstrado, o batismo, né? Demonstra publicamente que a gente aceitou Jesus, e o não batismo demonstra publicamente que a gente não aceitou, né? Que a gente não aceitou. Uma curiosidade ou uma pergunta que pode surgir nos nossos telespectadores aí. Aquela parte dos dois ladrões da cruz, um foi batizado, a qual os nossos pais e da igreja dizem que um chamava até Dimas, né? A tradição A fala, a Bíblia tradição não. fala, a tradição. Dimas e Gestas. O Gestas. E diz que o Gestas, que foi o Dimas, que foi salvo, no caso, o suposto Dimas, né? Ele não chegou a ser batizado e foi salvo. O que o senhor diria sobre isso? Então, ali Tem ou não tem que ser batizado? ali é uma questão atípica, né? Ali Jesus, que estava presente em pessoa, que lê os corações, aí sim ele tem todo o direito, toda a autoridade, e esse é um terreno que ele pode andar plenamente, né? Jesus consegue ver isso. Mas a orientação que nós temos da Bíblia como um todo, nos evangelhos, até o próprio Jesus, tem a orientação do batismo quando a gente tem a consciência plena, tem a atividade plena mental, né, que a gente pode escolher livremente, decidir livremente, tem que passar pelo batismo. O senhor tem os textos aí que Jesus Cristo foi batizado. Sim, quando adulto, com 30 anos de idade. Quando começou o ministério dele, Isso. certo? Pois é, mas o pecado é para remissão, o batismo é para remissão dos pecados. Isso. Jesus não tendo pecado, por que ele batizou? O senhor gostaria de ler pra gente a passagem que ele foi batizado? E por que ele batizou, sendo que ele não tinha pecado? Por que ele se batizou? Então essa é uma pergunta muito importante, muito boa também, viu, Fabinho? E essa é uma pergunta que a gente deveria se demorar para estudar. Por que Jesus, sendo santo e perfeito, precisou se batizar se o batismo é para pecadores, se o batismo é para remissão dos pecados? Vamos ver o batismo de Jesus, eu já respondo essa pergunta.
Mateus capítulo 3, verso 13, fala assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão. Ou seja, Jesus vai para o Rio Jordão, que nem é tão bonito assim, no Brasil tem rios mais bonitos, a fim de que João o batizasse. Ele, João, né, porém o dissuadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu venhas a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto assim, nos convém cumprir toda a justiça. Ou seja, Jesus aqui tem um papel profético de cumprir a palavra e, segundo, dá um exemplo, né? Então ele, João, né, admitiu. Verso 16: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: esse é o meu filho amado em que me comprazo. Que momento bonito, né? Porque no momento do batismo de Jesus, a gente tem o encontro da Trindade, Pai falando, né, esse meu filho que me dá muita alegria, o Espírito Santo e o próprio Jesus, evidentemente encarnado ali, né, a terceira pessoa da Trindade. Então olha o poder que é invocado no momento do batismo. E quando a gente olha essa cena, ela é a imagem, o exemplo para todos nós, né? Então se Jesus, que não tinha pecado, foi batizado para dar exemplo, imagina a gente que é pecado da cabeça aos pés. A importância que o batismo tem para a nossa vida, né? Para a purificação e para a gente seguir o exemplo de Jesus. Pois é, e um detalhe importantíssimo que o senhor leu aí, que passa até desapercebido, é a questão que ele saiu da água. Ah, esse é um ponto importante. Aqui, na verdade, Fabinho, a gente tem que somar dois elementos aqui. A palavra batismo vem do grego baptizo, que significa literalmente submergir. Da onde que vem a palavra baptizo? No passado, diferente hoje da indústria têxtil, né, que produz tecidos das várias cores e formas, no passado, quando eles precisavam tingir um tecido, ou de vermelho, ou de amarelo, ou qualquer outra cor, eles precisavam pegar o balde com a tintura e mergulhar totalmente o tecido nessa tintura para ele ficar da cor desejada. Esse ato de mergulhar o tecido na tintura, os gregos no passado usavam a palavra baptizo. Então olha o significado literal da palavra aqui, que é mergulhar, submergir. Então um tecido nunca ia ficar tingido se ele não fosse mergulhado. Se você pegasse a água colorida e espirrasse no tecido, ele nunca ia ficar tingido, né? Ia ficar manchado. Então essa é a figura da palavra baptizo, né, da origem. E outro detalhe importantíssimo, porque aqui está dizendo, né, que logo saiu da água, e tem o elemento do Rio Jordão. Ou seja, se Jesus sai da água, ele teve que entrar na água, né? Então certamente o batismo de Jesus foi por imersão, sendo mergulhado. Pois bem, pastor. Então, em outras palavras, a gente vê pela lógica da palavra batismo, automaticamente, quando você fala batismo, você está falando mergulhar. Mergulhar. Ou seja, você mergulhou para o arrependimento dos vossos pecados? Você mergulhou? Você se submergiu totalmente de água? Então, quando você fala batismo, automaticamente você está falando mergulhar. Então, se a pessoa não mergulhou completamente, simbolizando a morte, porque quando a pessoa morre, ela para totalmente de respirar, ou seja, ela morreu. E no batismo significa isso. É uma simbologia que você morreu para o pecado e você nasceu para uma nova vida em Cristo Jesus. Então, automaticamente, se você não mergulhou, você não batizou, pastor? Então, esse é um elemento muito importante que Paulo vai colocar depois nas cartas dele, principalmente Corinto, onde ele vai fazer um paralelo direto com a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Vai ficar diretamente associado com o batismo. Então, o que o batismo é? Morte para o mundo, sepultamento da velha vida e ressurreição para uma nova vida. Por isso que Jesus fala para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Por isso que o batismo é um novo nascimento. Ou seja, para cumprir essa figura de morte, sepultamento e ressurreição, ela não cabe numa figura de aspersão, mas sim numa figura de água, né? Então a pessoa, quando é submersa totalmente, mergulhada totalmente, na simbologia ela está morta. Depois ela é sepultada nas águas, evidentemente de acordo com o simbolismo, e ao sair das águas representa a ressurreição, ou seja, o renascimento, a nova vida sendo gerada no coração do crente, do cristão. Perfeito, pastor. Vamos reagir a um vídeo? Vamos. Ok. Vamos ver o que esse um ex-pastor ele fala, né? Sim.
O batismo infantil é bíblico? Sim, o batismo infantil é bíblico. Atos 2, versículos 38 e 39. Porém, Atos 2, versículo 38 e 39, ele diz que é a referência que o batismo infantil é bíblico. Mas vamos ler o que fala Atos 2, 37, 38 e 39, né? Vamos, Atos capítulo 2, 38, diz assim: Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então, peraí, então ele falou que é bíblico o batismo infantil e mostrou essa referência bíblica. Então, se a gente não parar para conferir, como é que faz, pastor? Então o erro dele passa batido. Vamos voltar só pra gente ver direitinho ou você quer falar alguma coisa antes? Aqui eu não consigo ver nesse texto, né? Eu acho que está sendo forçado o texto. Eu não consigo ver nesse texto o batismo infantil. Não consigo ver nem no contexto e nem no texto específico. Então tá. Então vamos ver. Vamos repetir de novo o que ele falou. Só para entender que ele está falando uma mentira aqui. O batismo infantil é bíblico? Sim, o batismo infantil é bíblico. Atos 2, versículos 38 e 39. Porém, eu quero te convidar para uma reflexão. Todo mundo concorda que o batismo está para a nova aliança, assim como a circuncisão está para a antiga aliança. Todo mundo concorda. O senhor concorda, pastor? Não, eu não concordo, não. Claro que num aspecto, Fabinho, eu vou concordar. Qual aspecto? Que a circuncisão era um tipo de compromisso que o povo tinha com Deus, um tipo de aliança, um tipo de compromisso. O que é a circuncisão, pastor? A circuncisão é uma cirurgia que os judeus faziam no passado no órgão masculino, na pontinha do órgão masculino, tirando um pedacinho de uma pele em formato de anel, em formato de aliança mesmo, né? Era um círculo, uma pele retirada, que foi uma solicitação que Deus havia feito, né? Então, sim, a circuncisão representa um compromisso com Deus? Sim. O batismo representa um compromisso com Deus? Sim. Agora, essa relação em termos cerimoniais, ela fica complicada, principalmente para as menininhas, né? Que as menininhas não eram circuncidadas. Eram só apresentadas. Então, em termos de cerimonial, não cabe essa relação. Claro que a gente pode fazer algumas relações tipológicas. Por exemplo, o próprio Paulo e o próprio Pedro fazem uma referência no Novo Testamento de Moisés no Mar Vermelho, como sendo um batismo. O Pedro também menciona isso, Noé, no dilúvio. Agora, isso torna a figura do batismo bíblica em termos de cerimonial? Não, porque senão o mundo tinha que estar alagado no batismo de novo, né? Ou a gente tinha que passar debaixo do Mar Vermelho de novo. Então, como figuras, por exemplo, a história de Naamã. Naamã vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. É uma figura do batismo? A gente pode sim entender uma figura de purificação. Mas em termos de cerimonial de batismo, não, claro que não. Não, porque senão o batismo você ia ter que fazer nessas figuras que a gente está falando, do dilúvio, do Mar Vermelho, do Naamã. Ou Moisés batendo na pedra e saindo água, que também é uma figura do batismo, né? Mas não em termos de cerimonial. Ok, então vamos continuar. O que ele fala aqui? Ou seja, a circuncisão era a sombra e o batismo é a realidade. Isso até os teólogos protestantes concordam. Ora, se na antiga aliança, que era incompleta e imperfeita, os nossos filhos participavam, como que eles serão excluídos da nova aliança? De modo que aqueles que gostam de perguntar onde que está na Bíblia tal e tal coisa, deveriam se fazer a seguinte pergunta: onde que a Bíblia manda não batizar crianças? Pois se no Antigo Testamento as crianças participavam do povo da aliança, seria necessária uma ordem bíblica explícita proibindo as crianças de serem batizadas. E isso simplesmente não existe. E aí? Não é bem assim, né? Como eu já disse, a chave interpretativa, o referencial máximo é a pessoa de Jesus. E quando a gente vai para Lucas capítulo 2, verso 22, esse texto é bem claro, né? E traz o elemento de Jesus quando criança, que diz assim, Lucas capítulo 2, verso 22. E cumprindo-se o dia da purificação dela, no caso Maria, segundo a lei de Moisés, levaram para Jerusalém, levaram Jesus para Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. Então aqui, Jesus, quando criança,
ele não foi batizado no templo, ele foi simplesmente apresentado. Quando que Jesus vai ser batizado? Com 30 anos de idade. Então, nesse aspecto inicial, olhando para Jesus como chave interpretativa, Jesus não é batizado quando criança. Então, uma apresentação sem circuncisão já estaria o suficiente para mostrar que a criança ela é consagrada a Deus. Até porque o batismo é para remissão dos pecados. Uma criança não tem pecado. Então a apresentação já é o suficiente sem o batismo, porque a criança também não entende o que é batismo, ela não tem pecados, ela nasceu sob pecado, mas ela não tem pecado. Então uma apresentação já seria o suficiente, pastor, é isso? Então, geralmente quando a gente vê nos evangelhos, no Novo Testamento... Porque só um detalhe, pastor, porque o Jesus ele não foi batizado, perdão, só para... Não, pode... o Jesus não foi batizado quando criança, foi só apresentado e circuncidado, né? Sim. E porque ele não estava no ministério dele ainda, o ministério dele começou com 30 anos, o batismo foi o início ali, né? Do Ministério Público. Tudo bem, mas o que eu quero dizer, assim, a apresentação já é o suficiente. Não entendi, desculpa. A é o suficiente a apresentação para mostrar que a criança pertence a Deus. Ah, sim. Não precisa ser batizada forçadamente. Porque ele falou que não tem versículo na Bíblia que não precisa batizar crianças. Como que o senhor daria uma resposta para isso? Então, é verdade, a gente não tem um versículo falando que não é para batizar criança. Isso é verdade, não temos mesmo. Criança recém-nascido, né? Recém-nascido. Esse versículo realmente não existe. Mas quando a gente olha aqui, por exemplo, Atos capítulo 2, quando Pedro faz um lindo sermão para mais de 3.000 pessoas, as pessoas perguntam, daí Pedro, o que a gente precisa fazer para ser salvo? Ele fala, arrependei-vos, entregue o coração de vocês a Jesus e sejam batizados. Então, essas são as condições para o batismo. Arrependimento e entregar o coração para Jesus. Então, um bebezinho, ele não tem consciência do próprio pecado. Aliás, ele não tem consciência nem do próprio nome, quase, né? Nem da própria existência dele, praticamente. Como que ele vai ter a consciência do pecado e da necessidade de perdão dos próprios pecados? Então, o batismo, ele demanda essa questão de consciência. A gente precisa estar plenamente consciente da necessidade de um Salvador para os nossos pecados. E não só isso, mas eu acho assim, que o senhor concorda comigo, que o argumento principal, pastor, o senhor me fala se eu estou errado, o próprio significado da palavra batismo. Ah, sim, verdade. Mergulhar. Mergulhar. Então, assim, não, mas tem que batizar criança, igual ele falou. Tudo bem, vamos supor que tinha que batizar criança. Mas então seria batizar. E o batismo significa morte para a velha vida. A criança nem velha vida ele tem. Aí mergulha na velha vida de quê? A velha vida dele? Para remissão dos vossos pecados. E aí... E aqui, Fabinho, tem uma questão muito importante que eu queria destacar. No grande conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, o que estava em pauta, Fabinho, como a principal pauta, é a livre escolha, o livre-arbítrio, a gente escolher amar a Deus, a gente escolher servir a Deus ou não. Então, a questão da gente ter consciência de servi-lo ou não, amá-lo ou não, é necessário a gente ter a plena consciência. Como que um bebezinho vai ter a plena consciência nesse ambiente do conflito entre o bem e o mal de escolher Deus ou rejeitar Deus? Então, isso também iria ferir uma característica importante do batismo, que é a livre escolha, a escolha da gente aceitar Jesus e servir Jesus. Pois bem, então vamos ver mais um vídeo que vai mostrar alguns batismos aqui, pastor. E do Filho e do Espírito Santo. Ok. Ali mostrou aspersão. O que é batismo de aspersão? O batismo de aspersão, então, é jogar um pouquinho de água em cima da cabeça. Ali não é criança. É uma menininha de uns 10, 15 anos. Resolveu se batizar na igreja católica, né, para remissão dos pecados dela. Até então, pela idade, tá legal. Só a forma do batismo ali que não tá legal, porque não é bíblico daquela forma. A aspersão não é batismo. Então ela foi aspergida. Ela não foi batizada, ela foi aspergida. A Bíblia fala batizar, que é mergulhar. É isso, pastor? É isso. Então, vamos voltar um pouquinho, que nós já falamos anteriormente. Se o batismo está associado com a pessoa de Jesus,
na sua morte, sepultamento e ressurreição. E o batismo é morte nas águas, sepultamento nas águas e ressurreição a partir das águas, né? No simbolismo. Eu nunca vi, Fabinho, a gente fazer o sepultamento de uma pessoa que morreu, sepultar só a cabeça e deixar o corpo inteiro fora. Ou sepultar só o braço e deixar o corpo inteiro fora. Ou sepultar o corpo e deixar os braços e as pernas para fora. Você já viu isso, Fabinho? Certamente não, né? Com certeza não. Se o simbolismo é sepultamento, todo o corpo deveria estar envolvido no simbolismo, que é o mergulho, né? Ou seja, como se toda pessoa fosse morta, estivesse morta e sepultada. Nesse simbolismo da aspersão, além de ferir o significado principal, né, baptizo, de mergulhar, né, que é o significado da palavra, fere também o princípio teológico, né? Ou seja, é como se você, teologicamente falando, na forma do simbolismo, estivesse sepultando só a cabeça. Os nossos pés andam em lugares que nós não deveríamos, eles precisam ser renovados e restaurados. As nossas mãos mexem em coisas que a gente não deveria, devem ser purificadas e restauradas. A nossa mente pensa em coisa ruim, a nossa boca fala coisas ruins, ou seja, todo o nosso corpo tem que ser restaurado e renovado. E isso é através desse simbolismo das águas. Então, nossa, muito interessante. Vamos continuar vendo agora, vamos ver o que esse padre fala, né? Vamos a ver. respeito do... Vamos ver. Os protestantes, na verdade, eles não têm pressa de batizar, por quê? Porque para eles o batismo é uma coisa simbólica, uma tomada de consciência, o batismo não faz nada. Mas nós católicos não cremos nisso. Nós católicos cremos que o batismo é realmente uma intervenção de Deus que arranca aquela criatura da escravidão de Satanás e do pecado, transforma em filho de Deus, que antes ela não era, abre a porta dos céus, dá a graça para viver uma vida melhor. Se você crê nisso, você vai ter pressa de batizar seus filhos. Por isso, vamos seguir aquele versículo do Evangelho, onde o próprio Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas. Se você acha que o batismo é só uma cerimônia, uma ocasião para uma festinha, então é verdade. Pode esperar quanto quiser. Mas isso, certamente, não é a fé católica. E aí? Aí... Ali ele falou que é uma festinha, né? É uma festa. É complicado. Ali ele falou que essa você tem que coisa, ter pressa, porque para mostrar, porque até ser aspergido, porque não é batizado. Você tem que aspergir rápido a criança para mostrar que ela é de Deus. Sendo que a apresentação já serve para isso. No caso aí, em primeiro lugar, o batismo infantil fere a própria consciência e livre escolha que Deus dá para cada indivíduo. Ou seja, a criança tem que estar submetida à escolha do pai e da mãe, não dela. Ou seja, já feriu a livre escolha. Segundo, o batismo, dessa forma, como a gente está vendo, que não é bíblica, né, não cumpre nem o simbolismo espiritual, nem teológico e nem a forma como Jesus disse. Então tá fugindo de várias formas. E terceiro, ali parece até um tom de zombaria, né? Fala que é só uma festinha. Não é isso. A gente não está brincando com esses assuntos. Eu quero ler um texto muito importante que está em João capítulo 3, verso 3, onde Jesus vai ter o diálogo com Nicodemos, que ele fala assim: respondeu isso, Jesus, em verdade eu digo que se alguém não nascer de novo, e aqui Jesus está falando do batismo, não pode ver o reino de Deus. Então a gente não está fazendo festinha e brincando. Nós que nos consideramos como protestantes, o batismo não é uma festinha, não é uma cerimônia, não é uma brincadeira. Aqui a implicação é: quem não nascer de novo, quem não for batizado, não pode ver o reino de Deus. Agora o verso 4, Nicodemos responde, perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Então o Nicodemos quis tirar uma com a cara de Jesus, né? Queria tirar um sarro de Jesus. Então, Jesus, eu volto para a barriga da minha mãe para nascer de novo? E aí agora Jesus vai responder claramente, não vai ficar dúvida, né? Verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água... Então, o bebezinho, quando está no ventre da mamãe, ele está envolto a um líquido, a uma água. Uhum. E quando ele nasce, ele vem à luz, aí ele sai da água. Olha o simbolismo do batismo, a gente sair da água, né? Sair da água. Quem não nascer da água e do Espírito, segunda vez, não
pode entrar no reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é espírito. Não te admires, te importa nascer de novo. Então o batismo não é uma festinha, uma brincadeira, uma cerimônia ou motivo de chacota. O batismo tem a ver com a nossa escolha, a nossa decisão individual, não a decisão que os nossos pais têm sobre nós. E isso implica em entrar no reino de Deus ou não. Olha a gravidade disso tudo. Então, colocar nesses termos é complicado, né? Como o vídeo trouxe. Pois é, então vamos ver outro vídeo aqui de reação. E também participar de todas as atividades da igreja. Pastor, aqui é o seguinte. Aqui é uma denominação, inclusive esses dias atrás aí falaram que a igreja adventista é uma seita. Sim, eu soube disso. A gente vai fazer uma reação sobre isso ainda. É a igreja presbiteriana, pastor. E aqui é a forma de batismo lá, a igreja protestante. Então aqui vai mostrar a forma de batismo lá na igreja deles, que é por aspersão também. Uhum. E batizam crianças também. E não é o batismo bíblico, que é por imersão por causa da própria palavra baptismo, né? Baptismo. Exatamente, em grego. Que significa mergulhar, submergir totalmente de água. Então aqui, pela a própria palavra, está errado. Vamos ver aqui? Sim. Vamos ver como que ele faz. Ele molha, notem bem, é rápido que ele faz. Ele molha um pouquinho a mão e põe na cabeça da pessoa que batizou. A igreja fica de pé, por gentileza. A igreja recebe com alegria esses novos irmãos na fé. Promete que vão orar por eles e ajudá-los, encorajá-los para que eles possam ser bênção e abençoados aqui no nosso meio. Então vamos lá. Batismo infantil. O Leandro é professor de fé e batismo. Ela molhou a mão. Leandro, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ela molhou de novo. Mateus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jane, eu te batizo, minha irmã, pela em própria nome palavra, do Pai, não está sendo do batizado. Filho e do Espírito Santo. Amém. Júlia, eu te batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ela não pode falar, fui batizada, não foi. Ela não tem plena consciência. E até pela palavra batismo, que é Em nome mergulhar. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São pessoas da Amém. congregação cristã do Brasil que estão se convertendo para presbiteriano. Esse é o Samuel. Que olhos lindos ele tem, hein? Samuel, filho da aliança, filho da promessa. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rafael, eleito do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho. Olha lá. Você quer falar alguma coisa, pastor? Ô Fabinho, o que eu queria comentar, já que você colocou esses dois vídeos da presbiteriana e da Igreja Católica logo em seguida, né? É interessante que a presbiteriana, caracterizada como uma igreja protestante, tem o mesmo formato em termos de batismo, né, por aspersão, da Igreja Católica, que está mais baseado na tradição e na autoridade da igreja e do magistério do que na própria palavra. Então é curioso a gente ver a igreja presbiteriana procedendo da mesma forma que a tradição, que o magistério e que a autoridade da igreja romana, né? E aí a gente viu, né, as duas formas bem parecidas, né? A aspersão, um pouquinho de água sobre a cabeça. Pois é, aqui eu quero fazer uma ressalva aqui, pastor. Olha aqui, pessoal, é o seguinte, aqui no nosso canal, a gente não, mais uma vez, a gente tem que pregar a verdade, porque se você sabe da verdade e não prega, como que faz, pastor? Então aqui, como a gente aprendeu biblicamente falando que o batismo é você mergulhar totalmente, é morrer para a velha vida, ressurgir para uma nova vida em obediência à palavra de Deus. Lá em Mateus
Depois eu leio essa passagem, Mateus capítulo 28, que é o id de Jesus. É um comando específico de Jesus. Pois é, então o batismo, gente, aqui a gente está querendo alertar. Se você, sim, foi batizado por aspersão, pela própria palavra, você não foi batizado. É isso aqui que a gente quer conscientizar as pessoas, que para reverem seus conceitos e tomar uma decisão da forma correta, pastor. Então aqui no videozinho que eu coloquei logo em seguida aqui, ó, o que essa criança sabe? As crianças não sabem nada, pastor. Jocelyn, filho Aí, ó. de Deus Altíssimo. Mais Em nome outro, pastor. Do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, eu te batizo. Seja bem-vinda à família da Deus. Então, não temos... Aqui, Fabinho, nesse último vídeo que foi citado aqui, é interessante que já é uma menina maior, né? Com plena consciência, com plena decisão, com capacidade plenas de escolha. Esse é um ponto muito importante. Mas a forma de batismo, se a gente for seguir a Bíblia, o exemplo de Jesus, tá contrário. A Bíblia, o exemplo de Jesus, tá diferente, né? Pois é, e o próprio significado da palavra, que eu volto a repetir, Esse é o falar ponto de máximo. novo, falar de novo, não foi batizado. É. A pessoa que foi aspergida, ou seja, jogar um pouquinho de água na cabeça, ou lá na presbiteriana, que fazem até menos água ainda. Só põe a mão mesmo e fala, isso aí não é morte, não representa a morte pelo pecado nas águas, pelo batismo, ou seja, eu vou parar de falar a palavra batismo, agora nesse momento vou falar, pelo mergulhar. É, o significado literal. Ou seja, quem não mergulhar não herdará o reino dos céus, né, pastor? Quem crer mergulhar, tocando a palavra batismo por mergulhar, ali não foi o mergulho, foi, pastor? Submergir. Não, tá bem longe de ser, né? Tá bem longe de ser, então foi impressão minha, não foi. Ali, pelo que eu vi, foi só uma aspersão. É por isso que tem esse tanto de denominação, pastor. Eu fico chateado, porque ao mesmo tempo eu fico feliz num ponto, porque tem muita gente sincera em todos os lugares, que foram estas denominações, que foram muitas usadas, pessoas lá dentro foram muito usadas por Deus, Com certeza. de muitas formas. Isso aí a gente não tem que negar isso. Não estou falando as pessoas, assim, a doutrina. E para as pessoas voltarem para a verdade, ouvirem para a verdade. Que é a Bíblia, o significado correto das palavras, pastor. Aqui a gente não estamos querendo ofender ninguém, e sim levá-las as pessoas à verdade. A palavra batismo é a palavra batismo, que é mergulhar. Não é outra coisa, a não ser aceitar Jesus, morrer para a velha vida e se mergulhar. É isso, pastor? É exatamente isso. E essa é uma questão muito importante, né? Porque, como a gente já mencionou, se a gente plenamente, com a nossa mente, não entender Jesus com plena consciência, todo o grande conflito entre o bem e o mal cai por terra, não faz o menor sentido, né? Então a gente acaba ferindo toda a Bíblia, né? Agora eu vou mostrar outra cena daqui a pouco, pastor, assim que eu fizesse comentário. Um pastor que, assim, eu já vi vários vídeos dele, nas minhas pesquisas sobre parábola, alguma coisa assim, eu sempre cliquei nos vídeos dele e assisti. Ele é excepcional, a fala dele, o jeito que ele fala, o conhecimento bíblico dele, a calma que ele fala sobre Jesus, as coisas, é muito bonito. Com certeza ele já ajudou muitas famílias, eu não tenho dúvida que ele entregou a vida dele a Deus, não tenho dúvida, pastor. Mas só que ele fala uma coisa ali que também está fora da Bíblia. E aqui, o nosso programa aqui é verdade e erro, né, pastor? Então a gente tem que mostrar a verdade, a gente tem que chamar as pessoas para o batismo, você aí que está querendo se batizar, negar a velha vida e fazer parte do povo de Deus. Então é o batismo que resta para você, nas águas. Procura uma igreja adventista, estude a Bíblia, peça o batismo. A nossa intenção é essa em falar isso tudo, não é falar mal de ninguém. Mas aqui eu gostaria de mostrar esse vídeo. Você quer falar alguma coisa antes, pastor? Não, vamos ver o vídeo. Então vamos ver o vídeo. O Augusto Nicodemos. Então, não temos certeza, esse é o ponto, nós não temos certeza de que forma João batizava. Por isso que a igreja presbiteriana, ela optou
pelo batismo com aspersão, derramar de água, mas aceita se uma pessoa foi batizada por imersão. Nós entendemos que, já que a Bíblia não é clara, que o modo do batismo ele não é relevante para a salvação. Ele não é crucial para a salvação. É crucial que a pessoa seja batizada com água ou em água, em nome de Jesus Cristo, por alguma pessoa, um ministro do Evangelho que está ligado a uma igreja reconhecidamente evangélica e bíblica. Então, Fabinho, Augusto Nicodemos é da presbiteriana, é uma pessoa muito boa, meus avós eram presbiterianos, e eu já vi muita coisa do Augusto Nicodemos, principalmente essa questão de criacionismo. Ele tem uma corrente bastante forte no criacionismo. Nossa, muito bom. Eu conheci ele, o Marcus Eberlin, e um outro que escreveu um livro muito interessante sobre criacionismo. Eles têm falas maravilhosas, são pessoas ótimas. Então eu não quero falar da pessoa de maneira nenhuma, esse não é o nosso foco. Mas eu quero comentar a fala dele, que ele disse que na Bíblia não está claro como que Jesus foi batizado. Até no português, a gente não precisa nem para o grego, viu, Fabinho? No português, se você ler o texto de Mateus, para mim é claro como a luz do dia, que Jesus vai até o Rio Jordão. Se Jesus pudesse ser batizado... Passagem, é Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 13. Se Jesus fosse batizado apenas por aspersão, para que a necessidade de tanta água como de um rio? Segundo, depois do batismo, né, no verso 16, a palavra aqui, baptizo, né, batizado Jesus, saiu logo da água. Portanto, se Jesus saiu logo da água, ele teve que entrar na água. E é interessante a ênfase aqui, ó, é só reparar no texto bíblico em português, né? E saiu da água, eis que os céus se abriram e o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Então aqui, se ele sai da água, ele entrou na água. Um outro texto muito interessante, a gente tem o batismo do africano por Filipe. E é interessante que quando o africano está lendo a Bíblia, o Espírito Santo coloca o Filipe ao lado dele, né, do africano. É o Nuca etíope, O etíope africano. Africano, né? Aí o Filipe pergunta para ele, você está entendendo o que você está lendo aí no livro de Isaías? Ele falou, não estou entendendo nada, não. Atos capítulo 8, se a pessoa quiser conferir. Isso, Atos 8. Aí o Filipe fala, o africano fala assim, mas Isaías se refere a si mesmo, a Isaías, ou a outra pessoa? Daí o Filipe fala, não, ele está se referindo a outra pessoa, Jesus. Aí o Filipe explica que o Salvador é Jesus. Aí olha que interessante a cena de Atos 8. Aí a Bíblia fala assim, que o africano viu água e o africano fala, aqui está a água, o que me impede que eu seja baptizado? Aí o Filipe, nada. Você crê que Jesus é o Salvador? Quer se comprometer com ele? Quer entregar a vida a Jesus? O africano falou, sim. Aí ambos entraram na água. Ou seja, se eles entraram na água, não foi aspergido água sobre a cabeça do eunuco, né? Agora, vamos fazer uma suposição. As pessoas podem dizer, porque tem como você entrar na água e ser uma água rasa. Tem sim. Tem, é uma forma. Por exemplo, você entrou num lago. Vamos supor que o lago, o começo dele é raso. Você entrou no lago. Não importa que está 2 centímetros, 1 centímetro de água. Você entrou sim. Vamos supor que é uma pocinha, você entrou na água sim. Só que a própria palavra batismo é mergulhar. Então não faz sentido entrar numa pocinha e não ter como mergulhar. Porque se a palavra é mergulhar no original, então, se você entrou na água, é muita água para dar conta de você se batizar. Se mergulhar totalmente igual numa sepultura. Você totalmente morreu ali, não está respirando mais, está totalmente submerso. Aí você foi batizado, pastor, pela palavra. Eu não tenho, eu estou dando risada que não é de deboche, porque eu não vejo outra... eu também não vejo. Eu não consigo entender de outra forma pela própria lógica das coisas. O significado da palavra. Segundo, o significado teológico, né? E o pastor Nicodemos falou que não tem como provar isso na Bíblia. Aqui tá... É mentira, a gente acabou de mostrar. E lá fala que eles escolheram essa forma por não ter uma forma clara dentro da Bíblia. Gente, era só ir no original. Ele não é um pastor formado, não conhece bastante coisa. É só ver, mergulhar. Não tem outra forma. O batismo, então, é você
se cobrir totalmente de água. Vamos ver mais um vídeo? Pastor, se eu tem mais alguma consideração? Vamos. Ok. Vamos lá. Você aceita Jesus? Você se arrepende dos seus pecados? Eu só posso batizar quem recebe Jesus como seu Salvador e se arrepende dos seus pecados. Nossa, olha só, né? Esse pastor tentando fazer o caso dele. Que tal a gente pegar essa criança e falar assim para ela: olha, você quer ir para a escola? Quer? Só fez assim. A gente só pode trazer o conhecimento para essa criança se ela disser que quer. Ou então, você quer tomar vacina? Fica a criancinha lá. Eu só posso dar uma vacina para uma criança se ela aceitar receber essa vacina. São umas coisas loucas assim. Nós escolhemos tudo pela criança, nós respondemos até criminalmente pelas crianças. É óbvio que essa criança não vai poder dizer alguma coisa para ele, mas os seus pais podem falar em nome dele, e inclusive falam em nome dele o tempo inteiro. Porque só na religião é que eles não falariam. Nosso Senhor disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Todos pecaram e carecem de Cristo. Essa criança que não cometeu pecados herdou o pecado de Adão e precisa que ele seja removido. E isso acontece através do batismo, que os pais podem pedir à igreja. Pois bem, pastor. Aí tem um detalhe interessante, né, Fabinho? Porque a gente não está falando de a decisão dos pais em levar para a escola ou para vacina. A gente está falando de salvação eterna ou perdição eterna. A gente está falando que Jesus conversou com Nicodemos, entrar no reino de Deus ou não entrar no reino de Deus. E aqui, essa questão, ela passa pelo nosso pela nossa plena consciência. Se a gente conscientemente não decidir por Jesus, todo esse simbolismo fica sem sentido, Fabinho, fica simbolismo pelo simbolismo. A mesma coisa quando a gente olha no Apocalipse, Fabinho, Deus chama a igreja de noiva e Jesus é o noivo. O casamento feliz, o casamento bíblico, o casamento de Deus, é quando a noiva aceita voluntariamente casar com o noivo voluntariamente aceita casar com a noiva. No passado, esses casamentos que eram arranjados pelos pais, quantos deles, né, foram infelizes? Muitos foram felizes, é verdade, mas que não cumpre esse papel do amor verdadeiro brotando no coração. Agora, os pais têm a responsabilidade dos filhos, com certeza, inclusive da vida espiritual. Com certeza a gente educar, estudar a Bíblia, orar, mas a decisão final, o terreno que é do coração, só Deus pode entrar nesse terreno, nem os pais, nem ninguém, só a pessoa e Deus. E o batismo representa essa decisão consciente, essa decisão pessoal, individual. Então é nesse aspecto que a gente tem que respeitar a pessoa crescer e ter a plena consciência, né? Pois é, pastor, eu fico chateado porque a pessoa ela tenta provar uma doutrina que ela segue. E um detalhe interessante, né, Fabinho, você estava falando aí, ele cita o texto de Mateus, deixar vir as minhas criancinhas. Isso. Esse texto não tem nada a ver com batismo. Isso. Não tem nada a ver com ali. As crianças na época bíblica ali, abaixo de 12 anos, não eram consideradas, né? E era um certo incômodo. E Jesus está ali, os discípulos, o próprio texto bíblico traz essa figura, né, Fabinho? Os discípulos tentam impedir as crianças de irem até Jesus, foi Jesus falando, não, deixa as crianças virem. Ali não era uma cerimônia batismal, o assunto não é batismo, o assunto ali é, as crianças podem acessar Jesus? Pois é. Você vê que o argumento dele é potente. Ele acredita mesmo naquilo que ele segue. E você vê que ele foge até do próprio significado da palavra batismo, que eu volto a falar, que é mergulhar. Agora, vamos supor que exista já lá dentro da igreja romana batismo por imersão, que eu até já vi. Mas não significa que está certo, porque criança não tem como ele tomar uma decisão, até porque, como o senhor falou, o livre-arbítrio, né? Uhum. Então não tem como. E aí, o pastor, gostaria de colocar mais um vídeo aqui, mas antes disso eu gostaria de ler uma passagem aqui, que foi a ordem de Jesus, né? Em Mateus capítulo 28, que foi a ordem do mestre, e na palavra original aqui novamente, refere-se a mergulhar, né?
ensinando a guardar todas as coisas que ele tem dito. Que essa um dos requisitos para poder a pessoa dizer, assim, testemunha a várias pessoas que ela tomou uma decisão com Cristo através do batismo. É uma decisão ali para todo mundo ver, né, pastor? Isso. Que ela tomou uma decisão ali para Jesus. A partir do versículo 18, Jesus Cristo, Mateus capítulo 28, Jesus Cristo fala assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então mandou pregar o evangelho para as pessoas. Então o neném não tem condição de ouvir o evangelho, pastor. O que o senhor me diz? Pois é. Ali, claro que tem a responsabilidade da mãe sobre a criança, tá tudo bem, mas nesse ponto do batismo, e a gente tem um ponto também que a salvação ela é individual, né? Ela passa pela nossa escolha, pela nossa decisão, caberia não para crianças pequenininhas, né? Bebezinhos no caso, né? Como a presbiteriana pratica e como a igreja romana pratica, mas de pessoas plenamente conscientes. É tipo que eu vou mostrar aqui agora um batismo verdadeiro na igreja adventista do sétimo dia. Vamos ver aqui, pastor? Como que é um batismo verdadeiro? Olha só. Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizem Amém. E aí, pastor? Aqui, Fabinho, é interessante, se a gente reparar bem nesse vídeo, a invocação, né, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, exatamente igual como está em Mateus 28, que você acabou de ler. Exatamente igual. E o segundo ponto, não sei se você reparou no detalhe, mas quando o pastor aí ministra o batismo, ele submerge a pessoa totalmente. Você pode reparar ali que não vai ficar partes do braço ou da mão, ou até do cabelo, ou até do rosto, fora da água. Fica 100% submerso. Ou seja, cumprindo o simbolismo teológico que Paulo disse: morte, sepultamento pleno, total e ressurreição, renascimento por uma nova vida. E a partir do batismo é gerada a segunda natureza, que é a natureza espiritual. Então, antes do batismo, a gente só tem a natureza carnal. E após o batismo é gerado dentro de nós a natureza espiritual, e a gente é chamado agora filho de Deus. E essas duas naturezas vão estar no nosso coração até a volta de Jesus. Mas ali a gente vê que esse é o simbolismo para essa cerimônia que o Pai estabeleceu. Isso não é uma brincadeira, isso não é uma festinha, isso daí não é simplesmente uma cerimônia. Isso daí, como Jesus disse, se a gente aceitar Jesus e for batizado, a gente está salvo. Esse é o simbolismo. Eu devia ter filmado hoje. Hoje o pastor teve uma linda cerimônia lá na igreja, o pastor fez um batismo lá hoje. Eu podia ter filmado, mas eu consegui achar na internet um batismo ali, como que é o verdadeiro batismo. E foi muito interessante a gente esse estudo, porque para poder tirar algumas dúvidas das pessoas, né? E outra coisa que eu queria pontuar aqui, pastor, né, antes de a gente terminar, sobre os desigrejados. As pessoas que acham que não precisa ir num templo, que realmente a Bíblia fala que não é, que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, ou seja, nós somos a igreja e o templo está lá consagrado a Deus para mostrar para o mundo espiritual, quando a gente vai, de que lado a gente está. E lá, que igual eu falei sobre o senhor ter batizado, o desigrejado, quem que vai batizar eles, pastor? Porque eles falam que não precisa ir num templo, tudo, mas a missão de Jesus é pregar o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se você não vai na congregação, não leva para pessoas para serem batizadas, então segue que está errado também essa ideia de desigrejado, pastor, não tá? Com certeza sim, 100% errado, né? Infelizmente, o mundo protestante, o mundo religioso, vamos falar de forma geral, né, se corrompeu absurdamente. Todos os dias a gente vê na mídia, nos noticiários, escândalos envolvendo política, envolvendo dinheiro, envolvendo
e um monte de escândalos, né, envolvendo o mundo evangélico, o mundo religioso, o mundo protestante, o mundo cristão de forma geral. E em reação a esses escândalos, que são verdadeiros, infelizmente, em resposta a essa sujeirada toda, surgiu um grupo que você chamou aí dos desigrejados, assim que a sociedade está chamando eles, né, que querem romper com a igreja em função disso. Mas isso não é correto, eu vou explicar por quê. Jesus, na época dele, a igreja estava 100% corrompida. Era para ter um único sumo sacerdote, e existiam vários, e todos eles ligados a Roma. Então muitos deles eram comprados por Roma, então não tinha um aspecto religioso. A igreja estava tão corrompida, que a liderança da igreja queria, a gente lê isso claramente nos evangelhos, matar Jesus, vamos tirar a vida de Jesus. Eles tramam o tempo todo contra a vida de Jesus. No entanto, quando Jesus cura uma pessoa, fala assim, vai lá, entrega a sua oferta no templo, onde ele vai purificar depois, vai fazer toda aquela purificação que a gente conhece bem a cena, né? Expulsar os cambistas e os mercadores do templo, e Jesus está remetendo as pessoas para esse templo onde tinha os cambistas e gente corrupta. Então, a gente não pode misturar, Fabinho, a questão, uma mulher quando vai dar luz, nasce o nenezinho lindo, maravilhoso, mas junto vem a placenta, que não serve para nada, é horrível e terrível. Então a gente joga a placenta fora, mas a gente não pode jogar o nenezinho fora. Então, A gente vê coisa ruim na igreja, e o protestantismo está muito corrompido, o romanismo também está muito corrompido, mas a gente não pode jogar o bebezinho fora, Jesus, a gente não pode jogar fora, a gente tem que jogar a placenta, tudo bem. E ali Jesus várias vezes falou, vai lá no templo, leva a sua oferta. Tem a viúva pobre que vai levar a sua oferta no templo, e Jesus falou, olha a fé dela. Cura um leproso e fala assim, vai lá para o sacerdote que estava querendo matar Jesus, que estava tramando, vai lá para o sacerdote te declarar limpo, né? Então Jesus, ele não rompe com a igreja. Então a gente precisa fazer essa diferenciação. E a Bíblia fala que Cristo é a cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. Então não existe cabeça sem corpo e nem corpo sem cabeça. Então a gente precisa estar ligado à igreja, mesmo com essas dificuldades e lutas. O que eu falo para você? Que você não seja o problema, que você não seja a corrupção, que você não seja o lixo da igreja, a escória do lixo, que você seja a solução, que você seja a bênção. É isso que Jesus está chamando para a gente ser na igreja. Não o problema, não parte da escória, mas parte da bênção, da solução. Isso que Deus está pedindo para a gente. E levar pessoas ao batismo Isso, lá no templo, né? exatamente isso. Eles falam igreja, mas só que é o templo, né? Mas a gente fala igreja para a pessoa entender. Porque foi a ordem de Jesus para levá-las ao batismo. Então, precisa do templo, né, pastor? E outro, um detalhe muito importante, né, Fabinho? Por exemplo, Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Todo-Poderoso, o Deus encarnado. Por que ele não se batizou a si mesmo? Não tem ninguém nessa terra capaz de batizar Jesus. Ele poderia batizar-se a si mesmo. No entanto, ele submete a um pecador, João Batista, que era primo dele, né? Para que João Batista o batizasse. Ou seja, mais uma vez a figura do batismo, né? Jesus submetendo a outra pessoa para o batismo. Então, o batismo, uma pessoa também se submete a uma outra para ser batizada, como Jesus submeteu a João Batista. E sem ter pecado, para dar o exemplo. Pois e eu acredito também que aquelas pessoas que não vão ter condição de se batizar, conforme foi o caso do ex-ladrão da cruz, que a gente falou no início do vídeo, ele se batizou por ele, né? Como se diz, ele não precisava ter se batizado. Vamos imaginar que esse batismo de Jesus, para dar o exemplo, e já serve para aquelas pessoas também que não teriam condições de se batizar. Pode ser isso, pastor? Agora, Fabinho, que a gente não pode pegar essa história falando assim, não, eu vou deixar para eu entregar minha vida no último, para entregar minha vida a Jesus no último momento, porque Jesus perdoou o ladrão na cruz, então... Ocasião especial. Né? Tem chance, exatamente isso. É uma ocasião singular, especial. Hoje você está tendo oportunidade de ouvir. Hoje você está tendo plena liberdade de aceitar ou rejeitar. Hoje você está tendo plena consciência de aceitar Jesus, ser batizado. Então hoje, neste cenário, nós temos que fazê-lo. Não deixar para depois. Não deixar para uma situação crítica como do ladrão na cruz, né? O senhor tem mais outra consideração, pastor, sobre esse tema de batismo? A minha última consideração é o seguinte: você quer ir para o céu, assim como Nicodemos e outros personagens? A resposta de Jesus para você você precisa se batizar para entrar no reino dos céus. Aceite Jesus, receba o perdão pelos seus pecados,
nasça no reino de Deus através do batismo, que você com certeza vai ter um passaporte que é Jesus para o céu. Então tá. Então esse é mais um Verdade e Erro, IASD, com muito amor, muito carinho, para você entender o que a gente está falando aqui, o que a gente quer de vocês. Quer que vocês tenham o conhecimento total da Bíblia para sua salvação. Conhecimento total da Bíblia a gente não vai ter, né, pastor? Nunca. Mas para a salvação da gente, né? O total para a gente conhecer sobre a salvação é claro como a luz do sol. O batismo é um deles, né? É uma dessas verdades. Então essa é a Verdade e Erro. Fiquem com Deus e até o próximo.